Galera, não sei o que houve aqui, mas aparentemente tivemos problemas técnicos. Isso aí é coisa de gente velha usando redes sociais. Mas tá tudo bem, as pessoas estão voltando. Só tô esperando o Marcelo voltar aí também. Não sei, cara, o que aconteceu. Só caí, só caí. Mexi no celular, não encostei em nada e caiu. Eu tava tão empolgado falando, cara, eu tava tão bem. No sé lo que passou e no hablo espanhol também. Ah, o Marcelo voltou aí também, se recuperou do tombo. Salvou aquele pedaço, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que deu. Apagou tudo aqui no meu celular e é isso. Pode ter sido, sei lá, o Bolsonaro que mandou cortar essa live. Não sei. Deixa eu chamar o Marcelo aqui. Agora eu tô tentando convidar o Marcelo. Acho que agora vai dar. Marcelo, está aí, cara? Não tô conseguindo adicionar ele. Ah, agora vai. Agora foi. Eu espero. Marcelo, recebeu a solicitação aí, cara? Ou não? Parece que não tá dando pro Marcelo entrar. Eu tô tentando aqui. Pera aí, gente, vai dar certo ainda. Não saiam daí. Nós somos tiozinhos, nós não somos influencers. A gente está tentando resolver o problema sem saber como resolver o problema. É o começo de ser influencers, é verdade. A gente está tentando. Ó, o Marcelo enviou uma solicitação, visualizar, entrar ao vivo. Mas eu não sei por que está acontecendo. Aparece aqui, Marcelo Adolfo não pôde participar. Agora foi. Aê! Caramba! Voltamos. Aí, beleza, Para mim, um voltamos, mistério voltamos. também. Será que foi o problema aí? Será que foi aqui? Cara, deve ter sido aqui, porque se fosse só com você, eu teria ficado sozinho Entendi, aqui. entendi. Eu vou nem encostar. Ai, meu Deus. Eu tô com medo agora de encostar em Eu qualquer vi que coisa. teve alguém que pediu para você mostrar de novo o livro, Marcão. Ah, sim, Foi o tranquilo. Enzo, acho. É E este eu tô livro devendo uma aqui, ó. resposta para o Enzo. Ele precisa saber que eu não esqueci dele. Eu só preciso ter tempo para responder. Mas mostra aí. Beleza. É esse livro aqui, Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia. O pensamento político do Marquês de Caravelas. Christian Edward Cyril Lynch. Que é Uhum. sensacional, cara, que era aquilo que a gente estava dizendo antes da gente ser sabotado pelo Olavo de Carvalho. Antes da gente ser sabotado por ele, que a construção desse poder moderador, dessa ideia de um poder centralizado, etc., ela tem muito a ver com essas repúblicas latino-americanas que estão on fire, né? Então a gente realmente cresce desconectado dessa América Latina e quando a gente traz isso para os alunos, seja no ensino médio, no ensino superior, isso também encanta eles em alguma medida, não é? Então, eu vejo isso nos meus alunos, que quando eu falo de América Latina, eles percebem uma outra realidade, uma outra perspectiva, que é ao mesmo tempo próxima e distante. Então, acho que esse é o ponto de enxergar a América Latina. E quando eu também comecei a estudar a América Latina, eu comecei a ter uma outra visão sobre o Brasil. Por exemplo, Uhum. eu comecei a estudar a Argentina no século XIX. E comecei a pensar por que as coisas da Argentina do século XIX não aconteceram do mesmo jeito, entre aspas, do Brasil, entende? E aí eu começo a ter uma outra visão sobre o Brasil, fui ler outras coisas sobre o Brasil para entender melhor o Brasil. Mas quem iluminou para mim a história do Brasil Sim, Império foi a história da República Argentina, sabe? sim, sim. Então acho que é por aí que a gente vai levar essa conversa, né? Sim. Pensando essas similaridades, essas diferenças. E o interessante é que
Se outros países da América Latina não tiveram experiências monarquistas, pelo menos prolongadas, não foi por falta de desejo e nem foi por falta de esforço. O México, por exemplo, ao proclamar a independência, ele proclama uma independência dentro de um império mexicano, em que o projeto dos segmentos conservadores das elites criollas era convidar um membro da família Bourbon para assumir o trono do Império Mexicano, dentro do chamado Plan de Iguala. Só que acontece que os Bourbons intransigentes não aceitaram, e aquele que idealizou o Plan de Iguala, que foi Agustín de Iturbide, simplesmente surrupiou a coroa para ele. Os segmentos liberais mais radicalizados não gostaram da ideia, e o México não se constrói enquanto um Estado nacional dentro de um modelo monárquico. Mas não faltou desejo para isso, né? O próprio José de San Martín, aqui na América do Sul, argentino, também desejava uma monarquia para a América do Sul, né? Então, falta de desejo para isso não foi. E um outro orgulho das classes dominantes brasileiras, além da nossa relativa paz interna, claro que isso também, em grande parte, é uma construção, também foi a ausência do militarismo na intervenção política. As nossas classes dominantes tinham orgulho de que o nosso poder era um poder predominantemente civil, enquanto que na América Espanhola o poder estava nas mãos esmagadoramente de presidentes militares, dos ditos caudilhos, né? Então, a nossa identidade e grande parte do orgulho nacional das classes dominantes brasileiras se dá num contraste com a América Hispânica, estabelecendo as características da América Espanhola como sendo características nocivas, né? Exato. O próprio Bolívar também acho que chegou a pensar em projeto monarquista para a América, né? E o México ainda teve uma segunda tentativa, que essa é uma das mais surreais de todas. Essa é surreal. Adoro contar essa história para meus alunos, porque eles falam, o Brasil é muito louco, não sei o quê. Eu falo, gente, não, vocês não conhecem a América Latina, vocês não estão ligados. E aí eu falo, você tem muita sorte que você não é um aluno boliviano, porque entender a história da Bolívia é infernal. Sim. É golpe, é contra-golpe, é rolê, deve ser uma loucura a história da Bolívia. Eu já cheguei a mostrar para vocês, exato, já cheguei a mostrar para vocês as linhas do tempo que eu desenho. É impossível você fazer linha do tempo dos presidentes bolivianos, porque tem alguns que não duram meses. Então, se você tentar... Tem uma época na Bolívia que acho que dá 3 presidentes numa semana ou menos. É inacreditável, é isso aí. É isso aí. Então, quer dizer, aí meus alunos falam, a história do Brasil é difícil. Sorte sua que você não é boliviano, meu amigo, porque senão... Sim. Na Ilha do México, a história que eu conto para começar essas aulas, meio surreais, assim, da América Latina, para dar um up, assim, sabe, para já atrair a atenção da galera, é a exportação do rei, a importação, aliás, do rei da Áustria, de um rei austríaco. Sim, sim, Maximiano Habsburgo. Pois é, cara, qual o sentido disso, né? E o pior, o cara é fuzilado algum tempo depois. Fuzilado com sombreiro. Metem um sombreiro na cabeça do cara e fuzilam o sujeito. Você imagina, né, cara? Eu gosto muito de começar minhas aulas pensando nisso, porque eu lembro quando eu fui assistir Narcos, tá ligado? A série Narcos, do Netflix. Sim. Ela começa de um jeito muito interessante. Eu nem ia ver a série, mas eu vi essa primeira cena e falei, agora eu tenho que ver tudo. Porque ela começa falando, olha, essa história, que é a história do Pablo Escobar, só pode ser contada na Colômbia. Porque ali nasceu o realismo mágico. Então tem isso, de uma dimensão muito imaginativa, de uma dimensão de sonho dentro da América Latina, que está na própria constituição da ideia de América. Inclusive, postei recentemente aí no meu perfil pessoal, não aqui no PA, mas no perfil pessoal, um livro do Edmund O'Gorman, que se chama Invenção da América, que é assim, um dos livros mais sensacionais que tem. Eu não gosto muito da conclusão que ele tira do que ele faz, mas até o último capítulo é muito maravilhoso. Um dos melhores livros de história da América que tem, assim, para mim, é essa Invenção da América, porque ele vai fazer aquele debate classicão, a América foi descoberta? Ele fala, não, isso não é nem possível pensar. Só que não porque ela foi invadida. Ele não trabalha com essa ideia, descobrimento ou invasão. Ele trabalha com uma outra, falando que isso é uma falsa questão. É que, na real, a América ela é inventada. No sentido de que quem dá nome a este local são os europeus. Mas não só isso. Quando eles nomeiam isso de América, está acoplado a esse significado de América a ideia de novo mundo. E quando se pensa essa ideia de novo mundo, eu acho isso muito legal que ele coloca no livro, é de certa forma uma liberação da imaginação europeia. Porque antes eles pensavam que viviam na ilha da Terra, então ninguém achava que a Terra era plana de verdade,
Só hoje que as pessoas acham isso, que a Terra é plana. Então, né, terrível. No século XVI as pessoas não achavam isso. Já, aliás, no século II antes de Cristo, as pessoas já sabiam que a Terra era redonda. Geóide, melhor dizendo, né? É. A professora de geografia me ouvindo aqui, ao meu lado. Então, se eu falar que é só redonda, vai dar ruim aqui para mim. Vai. Viu? Vai dar ruim. Então, tá tudo certo. Enfim, então, a galera achava que vivia na Ilha da Terra. Então, Deus confinou as pessoas dentro de um lugar. E agora que a América foi encontrada, ou melhor, o Novo Mundo foi encontrado, nós estamos livres dessa Ilha da Terra. Então, Sim. a América já nasce sob o signo do sonho. Uhum. Quem coloca isso de modo muito bonito, inclusive, é o Mário Vargas Llosa. Uhum. Para meio que dizer, olha, a utopia na América, ela não é americana no final das contas. Uhum. A utopia na América, ela é europeia em determinado sentido. Porque aqui foi possível ver a ideia de um outro mundo, né? Então, essa história da invenção da América, eu acho que ela é muito importante para a gente dar um pontapé nessa discussão para pensar como que esse continente vive às voltas com o maravilhoso. E que, ao mesmo tempo em que ele vive às voltas com o maravilhoso, ele convive também com uma dimensão traumática muito forte. Então, assim, como uma grande leitura geral da América Latina, eu sempre penso ela a partir desses dois movimentos. Como o movimento da utopia, de que vai sempre rolar a América Latina. A América Latina sempre vai dar certo. E nisso o Brasil também, eu acho que compartilha dessa ideia. O Brasil é o país do futuro, mas ao mesmo tempo aqui nada dá certo. E aí, de novo, esses caras que você citou, por exemplo, como o Simão Bolívar, uma das frases finais dele é de uma melancolia gigantesca, né? Abre aspas, inclusive. A América é ingovernável. Uhum. A única solução é emigrar. Fecha aspas. Cara, o nosso libertador nos abandonou. Ele dizia que governar a América seria como tentar arar no mar. Isso. Pois é. Imagem forte, né? Então, antes de eu te fazer uma outra pergunta, no sentido do que você falou, também fazendo uma provocação para a gente ir para um outro rumo da conversa, eu quero antes responder uma pergunta da Duda, né? Que ela pediu indicações de bons livros. E eu queria então indicar alguns livros que facilitaram muito os meus estudos nesse ponto de partida que eu mencionei, que foi o conhecimento geral da América Latina. Então vou passar para ela alguns bons manuais, vou pedir licença aqui para poder, né, chegar até perto aqui dos livros. O primeiro, Duda, seria esse aqui, ó, né? História da América Latina, do historiador argentino Túlio Halperin Dong, tá bom? Ele tem uma edição que foi lançada pelo Círculo do Livro. Então, se você procurar em qualquer sebo na sua cidade ou então na estante virtual, é capaz que você encontre por R$5, inclusive, né? Aliás, eu dei de presente isso aqui para um grande amigo, eu comprei por R$5 e a edição que eu comprei para ele estava até mais ajeitadinha que a minha. Eu peguei a que eu dei de presente para ele para mim e dei a minha que estava piorzinha para ele, né? Claro. Não devia ter confessado isso, mas enfim. Um outro livro que me ajudou bastante é esse aqui, ó, que saiu pela editora Vozes, tá? História da América Latina e do Caribe, tá? José del Pozo. Um outro livro também que apresenta uma história conjunta da América Latina, tá? E para concluir, para também não ficar aqui enchendo vocês de referências, né, bibliográficas entediantes, tem um terceiro aqui, que é do Olivier Daben, tá? América Latina no século XX. Tá? Então seriam esses 3 livros como pontos de partida. Esses 2 aqui, eles são muito mais didáticos, tá? O Halperin Dong, ele não fez a menor questão de ser didático. O livro dele, cada capítulo é um monolito, não tem subdivisões dos capítulos, né? Então você teria que minuciosamente fazer o fichamento, o que para mim é uma delícia, né? Eu adoro fazer isso, mas ajuda bastante. E nas minhas aulas, se tem eventualmente algum aluno meu do Clio que está aqui presente, ou algum ex-aluno do próprio cursinho e do colégio, eles devem se recordar que quando dei aula sobre a formação dos Estados Nacionais na América, eu chamei esse processo de A Longa Espera. E foi justamente o nome do capítulo que o Halperin Dong deu para o processo de formação dos Estados Nacionais na América. Então foi um período de longa espera, porque foi uma etapa muito conturbada na história desses países. E claro
que quem tiver fôlego, aí tem que mergulhar nisso aqui, ó, que é Claro. História da América Latina, em vários volumes, que foi lançado pela EDUSP, tá? Esses livros aqui de lombada preta, não sei se está visível para vocês. Aí, puxa vida, aí é um projeto para a vida, né? Eu estou fichando cada um desses volumes e é coisa de longo prazo. Então, feita essa resposta, caso o Marcos tenha alguma indicação, pode fazer, aí depois eu passo para a pergunta que eu queria te fazer, Marcão. Vamos lá. Tenho uma aqui de uma pessoa muito importante para nós, que é um membro do Paco, inclusive. Então temos que fazer aí a propaganda. Que, cara, assim, vai parecer que é puxação de saco o cara é meu supervisor de pós-doutorado? Vai, mas eu não tô nem aí. Eu gosto muito do livro, se o Sorrida tiver aí, é a indicação do livro dele, cara, que é Utopia Andina, Socialismo e Historiografia em Alberto Flores Galindo, que é de quando o Sorrida estudava a nossa América. Né? Agora ele está nos Estados Unidos. Mas, cara, eu acho um livro sensacional, porque dialoga muito com essa ideia da utopia que a gente está colocando dentro da América, mas que coloca também a necessidade de não buscá-la, em algum sentido. E isso me influenciou muito, cara. Uma das coisas fortes no meu pensamento, na minha pesquisa, é a recusa de um pensamento utópico, no sentido de pensar outras formas de transformação da sociedade, etc., para além da utopia. Então, tipo, é algo que me influenciou muito, esse livro. Então, vale muito a pena, cara. Utopia Andina, Socialismo e Historiografia, em Alberto Flores Galindo. Então, feito o jabá aí. Maravilha. Diga a pergunta. Marcão, você falou que existem dois eixos que convergem ou talvez se entrelaçam na sua racionalização da América Latina, utopia e trauma. E eu quero, através disso, conectar com aquilo que eu trabalhei na minha aula do PA. Eu disse que existe uma geração de intelectuais brasileiros que estão situados na virada do século XIX para o século XX, naquele intervalo cronológico que eu, claro, dentro de qualquer baliza, são datas aproximadas, eu situei entre 1870 e 1930. Seriam os intelectuais influenciados pelo cientificismo, pelo positivismo, pelo evolucionismo, pelas mais variadas formas de laicismos e assim por diante. E eu defendi ali que nós precisamos prestar mais atenção nesses intelectuais dessa geração. Porque embora o ensaísmo clássico de interpretação brasileira seja das gerações posteriores, sobretudo dos anos 30, o Gilberto Freire, o Caio Prado e o Sérgio Buarque, eles estão dialogando com esses intelectuais que inauguraram, por assim dizer, o pensamento social brasileiro. E eu defendo algo parecido com o pensamento latino-americano. Na América Latina, grande parte do que foi a racionalização e o nacionalismo latino-americano, um nacionalismo que não pensa mais os países no nível do Estado nacional, mas um nacionalismo que transcende as fronteiras nacionais e defende o orgulho de uma latinidade, ou pelo menos de um orgulho hispano-americano, é algo que também está situado nessa geração, nessa virada do 19 para o 20. E aqui eu faço a conexão com esses dois eixos que você mencionou, utopia e trauma. Será que o trauma não foi a intervenção dos Estados Unidos, ou parte desse trauma, a intervenção dos Estados Unidos em Cuba, que acabou frustrando a independência cubana e frustrando, inclusive, muitos dos intelectuais latino-americanos que viam na República Estadunidense um exemplo pioneiro de liberdade e independência e, de repente, se converteu numa máquina expansionista, imperialista, e esse orgulho latino-americano ele se constitui por este trauma e num contraste com a Anglo-América. E, nesse sentido, existe um livro que é seminal, de um intelectual uruguaio chamado José Enrique Rodó, cujo livro é Ariel, que é do ano de 1900, ou seja, ele é de 2 anos depois da intervenção estadunidense em Cuba. E aqui eu te faço, portanto, essa indagação. Faz sentido, é importante a gente voltar para essa geração, dentro da qual, inclusive, está, no finalzinho dela, o Mariátegui, e será que parte desse trauma também não envolve a experiência estadunidense de se converter num colosso imperialista e opressor aos olhos dos latino-americanos? Então, eu acho que aí tem 2 pontos.
porque essa dimensão traumática da América, ela não é original desse momento. Mas, de uma certa maneira, esses traumas eles vão sendo atualizados ou relidos. Quem trabalha muito com essa ideia é uma professora da UFG, ela se chama Fabiana Fredrigo, que foi também, inclusive, orientanda do Ágio, foi minha banca de mestrado, uma pessoa que eu admiro imensamente, maravilhosa, nesse estudo sobre a América Latina e tudo mais. E ela aponta que, e ela vai usar, por exemplo, Koselleck como referência para dizer isso, que existe uma temporalidade própria da América Latina nesse sentido, que misturaria essas duas dimensões, de um peso do passado, de como o passado pesa na América Latina, e aí sempre se busca romper de alguma maneira com esse passado. Isso é muito forte também na nossa ensaística, o peso das tradições, do patrimonialismo, o iberismo, a gente sempre ali com aquele passado atravancando as coisas. Então, e a própria conquista. A própria conquista e a colonização, elas são traumáticas, no sentido de que arrancam um determinado tipo de civilização, né, que já existia. Eu gosto muito da metáfora do Otávio Paz, do labirinto da solidão, que de uma determinada maneira eu acho que define muito bem o ser latino-americano. Porque é aquela pergunta, quem somos nós? Nós somos africanos? Não. Nós somos europeus? Não. Nós somos indígenas? Não. Então, e aí? A gente está meio que sempre buscando esse lugar no mundo, dentro da nossa realidade latino-americana. Então, traria a colonização como um trauma, a conquista e a colonização como um trauma. Depois, um segundo momento, o das independências, porque é aquilo que a gente falou do Bolívar, que é um símbolo desse momento. Inclusive, a Fabiana tem um livro exatamente sobre o Bolívar, sobre as cartas do Bolívar, que é muito legal, um livraço dela também. E aí eu acho que tem esse terceiro momento que você coloca. Existe esse terceiro momento que é constitutivo também de uma identidade latino-americana, mas em um sentido diferente dessa geração. Porque se você pega, por exemplo, na Argentina, a geração de 1837, que é a geração do Sarmiento, por exemplo, é a galera que está discutindo civilização ou barbárie. E na ideia de civilização ou barbárie se trata exatamente de se aproximar da Europa, de se aproximar de um cosmopolitismo, e até, em certa medida, negar as tradições populares da própria América Latina. Né? Por exemplo, a concepção que eles têm do gaúcho é uma concepção muito ruim, uma concepção negativa. Ou o modo como eles representam o Juan Manuel Rosas, que é o ditador argentino do século XIX, é também nesse sentido de chamar o cara de bárbaro, o cara de selvagem. Né? Aí eu acho que tem uma virada dessa galera, que não é necessariamente uma virada nacionalista, mas é uma virada que eles também são nacionalistas em um determinado sentido, mas é uma virada no sentido de reinterpretar o passado da América Latina e de buscar uma certa autoctonia dentro dessa América Latina, buscar um caminho próprio de uma modernidade específica da América Latina. Eu acho isso muito forte. E o Ariel trata sobre isso. Mas antes do Ariel, eu acho que tem esse outro cara aqui que é fundamental, que é José Martí, que escreve Nuestra América. Nessa edição muito legal da UNB aqui, que ela é bilíngue. E aí tem uma capa de cada lado, uma em espanhol e outra em português. E é nesse sentido que eu queria recuperar essa geração, ou pelo menos o nosso olhar mais incisivo sobre ela. Porque o José Martí, ele é dessa geração e, aliás, ele seria talvez o mártir maior desse terceiro trauma, porque ele vai fundar o Partido Revolucionário Cubano e vai tentar realizar a independência de Cuba, e ele já toma consciência neste processo de que os Estados Unidos eles vão trair a sua tradição republicana. No final da vida dele, ele que passou muitos anos vivendo em Nova York, ele já tem a consciência de que os Estados Unidos eles estão fugindo da sua tradição republicana e eles vão se converter numa máquina opressora imperialista. E ele morre logo que ele desembarca em Cuba. Né? Então, talvez ele seja o símbolo maior do que foi esse terceiro trauma que você mencionou e o quanto esse trauma foi fundamental para a constituição de uma identidade latino-americana com uma Anglo-América. Isso está nos textos, claro, do Martí e do Rodó e de toda uma geração que vem depois. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a história política, nesse contexto, 1902,
em que os Estados Unidos realizam uma outra grande operação que frustra os latino-americanos, que foi não interferir no bloqueio naval que os países europeus realizaram na Venezuela em 1902. Porque a Venezuela, como devedora de credores europeus, os países europeus vieram intervir na Venezuela e bloquear. E o que os países pan-americanos exigiram? Que os Estados Unidos, eles, pelo menos, enquanto colosso americano, fizessem uso da doutrina Monroe. Não é América para os americanos? Então, o que é essa intervenção militar europeia aqui? E simplesmente, o então presidente Theodore Roosevelt, ele fala, não, eles estão no direito deles de cobrar a dívida. E aí que vem o argentino, né, Luiz Maria Drago, que ele lança a chamada doutrina Drago, que é a doutrina de que não, os países europeus, eles não podem interferir, nenhum país ele pode interferir na soberania de um outro país para cobrar as dívidas de Estado, né? Então, eu penso que essa geração precisa ser muito recuperada, e principalmente esse terceiro elemento do trauma, que é o assombro de uma Hispano-América, de uma Latino-América que está se frustrando com o exemplo republicano-americano sendo traído pelos próprios estadunidenses, né? Justo. E já que você falou aí, cara, de relações internacionais, acho muito legal essa doutrina Drago. É muito pouco falada, inclusive, né? Uhum. Acho que quem traz isso é aquele cara que você gosta muito, que é o Muniz Bandeira, né? Muniz Bandeira, exatamente. Como é que chama o livro? De Martí a Fidel, né? Isso, que é um livraço. Revolução, livraço. 700 páginas aí, mas é muito boa, muito bem escritas, né? Então vale a pena esse livro. Eu também fiz post dele lá no meu perfil, se vocês quiserem lá depois. Enfim, então acho legal você ter falado dessa questão das relações internacionais, porque o José Martí, ele tem uma perspectiva em relação a essas relações internacionais. A ideia dele de Nuestra América é uma ideia espiritual, cultural, mas é também uma ideia de equilíbrio do mundo. Ele está vendo que a América Latina, a nossa América, ela precisa de alguma maneira se afirmar enquanto tal, no sentido de servir de equilíbrio para o mundo entre uma Europa e os Estados Unidos. Porque sem isso, é meio que ele estava querendo dizer, olha, nós vamos ser presas fáceis para esses outros países, né? Então tem um projeto espiritual, místico pra caramba, que isso está no José Martí, isso é muito forte. Os cubanos esqueceram disso, quando por exemplo, Guevara fala do José Martí, quando Fidel fala do José Martí, eles não levam muito em consideração que isso era um outro rolê que ele estava propondo no final do século XIX. Ele não é um revolucionário marxista, nem nada do tipo. Nada do tipo. Que a galera às vezes confunde isso, né? Falar, bom, todo latino-americanismo ele é revolucionário no sentido marxista do termo? Não, não é. O do José Martí não era. Sim, exatamente. O do Simão Aliás, Bolívar quando Marx faleceu, o José Martí ele fez, né, escreveu um texto e não foi assim muito entusiástico, né? Ele dizia, admiro Marx porque ele estava do lado dos oprimidos, do lado dos pobres. Entretanto, essa ideia de ficar jogando os homens contra os homens não me é simpática. Então, o Martí ele não simpatizava com a ideia de luta de classes, por exemplo, né? E de que a solução se daria por meio de uma violência e de uma ruptura drástica. Então, é curioso você ter mencionado isso. É verdade, é uma outra linha revolucionária. E como o próprio Marx também não entendeu muito bem a América Latina. Tem um livro sensacional do José Aricó, chama Marx e a América Latina. Que esse José Aricó é o cara que eu estudo no pós-doc, um dos intelectuais que eu estudo no pós-doc, que é um gramsciano argentino e tal. E ele vai nessa onda de que, tipo, olha, o Marx ele só conseguiu achar uma América selvagem. Ele não conseguiu perceber a estrutura de classes da América Latina, então ele nunca tratou da América Latina direito. E não é por desconhecimento, isso que o Aricó coloca. Ele sabia o que estava acontecendo aqui, ele teve acesso a leituras. Nesse ponto, meio que o José Aricó quer dizer, olha, não foi falta de conhecimento, não, o cara ramelou mesmo. Foi cagada mesmo do Marx. E eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Quando você falou do O'Gorman, porque nós conversamos, né, nos bastidores sobre o que a gente ia falar. Eu não imaginei que você fosse falar do historiador, achei que você fosse falar do Juan O'Gorman. Não, eu mundo. Então, mas aí é que é minha pergunta, porque se eu não estou enganado, o Juan O'Gorman, que é um arquiteto mexicano, ele tem um irmão que é historiador.
Será que eles são irmãos? E por que que eu Pode queria ser. pegar essa ponte? Porque o Juan O'Gorman foi um arquiteto que criou muitas das bases arquitetônicas para as pinturas muralistas de inspiração social, né, de um José Clemente Orozco, de um Davi Alfaro Siqueiros e do maior deles que foi o Diego Rivera, né? E aí a gente chega na Revolução Mexicana. Como é que a Revolução Mexicana te tocou? Você chegou a estudar esse assunto? Você gosta, Marcão? E aí, Revolução Mexicana? Cara, foi uma das coisas mais legais que eu comecei a estudar foi a Revolução Mexicana. Uhum. Assim, que um pouco antes do meu projeto de pós-doc ser aprovado, eu estava esperando se ia ser aprovado ou não, e falei, vou fazer uma viagem na América Latina aí. Comecei a ler meio que aleatoriamente, li sobre El Salvador, Bolívia, e aí caí na Revolução Mexicana, cara. Uhum. E eu achei sensacional por ser, por ser um processo histórico extremamente complexo, que tem uma reverberação gigante dentro da história mexicana e que cria um partido que governa o México por mais de 70 anos, cara. Isso é O Partido sensacional, né? Revolucionário Institucional. É Institucional, cara. inacreditável, né? Como que um partido pode ser revolucionário e institucional ao mesmo tempo? É a A América Revolução Latina, meu amigo. a América É a América Latina, cara, Latina. é muito louco, cara. Mas uma É. coisa que me toca muito é exatamente isso que você falou, desse muralismo mexicano. É Uhum. algo muito interessante de como que ele ajuda a construir uma determinada memória sobre a Sim. Revolução Mexicana. Tem um trabalho sensacional sobre os museus mexicanos, que eu acho lindíssimo o modo como o cara trata. Eu esqueci o nome do cara, acho que é Camilo Vasconcelos, o nome desse cara, que também foi orientando da Maria Lígia, se eu não me engano, Maria Lígia Prado, que o cara trata de como que esse muralismo mexicano criou uma determinada imagem da Revolução, que não vou dizer que ela é conservadora, mas é uma imagem mais elitista da Revolução. Porque a Revolução Mexicana ela dá uma sensação de que algo foi incompleto ainda dentro da história do México, né? Porque só para lembrar a galera aí, a Revolução Mexicana ela tem muitos grupos sociais que estão lutando contra o Porfiriato, que é um cara que é um Uhum. ditador mexicano que estava há décadas, desde a década de 1870 no poder e só saiu em 1876. 1910, 1876, Uhum. né? Isso. Vai até 1910, 1911. Uhum. 11. Então se agrega muita gente ali, né? Se agrega uma elite que está contra o porfiriato, se agrega uma galera de classe média, mas se agrega também uma galera operária e camponesa, galera sem terra, Uhum. Uhum. principalmente pensando aí o movimento zapatista Uhum. dentro do México. E meio que todo mundo governa depois da Revolução. Nem que seja assim, por um curto período de tempo, todo mundo governa. Então, um processo revolucionário onde vários projetos foram tentados ao mesmo tempo, mas que depois toma essa direção mais institucional, Uhum. como o próprio partido já diz, né? E depois que ela se torna institucional, existe uma ideia meio que de, entre aspas, domesticar a Revolução Uhum. Mexicana. Talvez uma exceção a isso tenha sido o governo do Lázaro Cárdenas, né? Que Uhum. odeio esse termo, mas só para situar a galera, seria um líder populista Uhum. mexicano. Tipo um Vargas mexicano, só que muito mais radical, Uhum. né? Muito mais Uhum. radical. O cara nacionalizou a empresa de Nacionaliza petróleo e americano, cara. Sim, ele nacionalizou companhias de petróleo, É, nacionalizou estradas de ferro e fez a reforma agrária, né? reforma agrária, cara. O cara era Exatamente. radical. Para os Era padrões da radical. América Latina, muito radical, né? E Sim. dentro da Revolução, né? Talvez tenha sido última explosão, né? Tanto é que tem historiador que chama isso de uma revolução tardia, ou de um revolucionarismo tardio dentro da história mexicana, né? Então rola depois disso, principalmente depois do fim do governo do Cárdenas, essa domesticação. E o Museu de Uhum. História do México é isso exatamente. Porque ele é um museu construído num castelo, chama Castelo de Chapultepec, que Chapultepec. era Chapultepec, que era Uhum. onde moravam os vice-reis da Espanha, originalmente, Uhum. moravam aqui no México, os vice-reis do México, na real, os vice-reis espanhóis, que eu queria dizer, e era um bosque lindíssimo, não que eu tenha ido, Uhum. mas eu vi fotos, evidentemente, né? É o nosso próximo rolê depois da pandemia, é ir ao México para esse museu, tá? Boa. Então, e era um bosque asteca. E aí, nossa, é lindão o lugar, maravilhoso, muito lugar massa. E aí, depois ele vira residência dos presidentes da República do México, e o presidente sai para aquilo lá virar um museu da história do México.
E tem várias exposições da Revolução Mexicana, e o mural mais importante de todos é um mural da Constituição Mexicana, que é de 17? 17, né? 1917, isso. Isso, 1917. Que é um mural de um cara chamado Venustiano Carranza, que aparece como o revolucionário. Então, tudo bem, tem referências ao movimento camponês, ao Zapata, tal. Mas quando você entra no museu, o grande mural não é esse. Então tem essa domesticação da Revolução Mexicana nesse sentido, né? E de como que ainda tem grupos ainda querendo essa outra Revolução Mexicana que meio que se perdeu no meio do caminho, né? Sim, um artigo que me chamou muita atenção para isso foi de um historiador, eu acho que ele é americano, John Womack Jr. Ele tem até um livro chamado Zapata e a Revolução Mexicana. Mas ele escreveu um artigo nessa coleção que eu mostrei, da História da América Latina. E ele começa o artigo com uma paulada, dizendo o seguinte: é um erro nós associarmos a Revolução Mexicana, antes de tudo, a uma revolução social camponesa. Ela foi também uma revolução social camponesa. Só que essa revolução social camponesa é derrotada, ela não ganhou, né? Basta nós sabermos que o Zapata e o Villa, eles foram assassinados, né? O Zapata, antes mesmo da conclusão da Revolução, e após a conclusão formal da Revolução, né, o Villa é assassinado. E ele chama atenção ali, principalmente, para a seguinte mutação, e tem a ver com isso que você disse, na realidade mexicana. Os grandes inimigos do porfiriato são segmentos de uma burguesia nacional, porque boa parte dos segmentos agraristas da sociedade mexicana, dos quais o Porfírio Dias era um representante, eram segmentos ligados aos interesses do capital europeu, sobretudo ingleses e franceses, e fizeram do México um grande exportador de zinco, de açúcar, entre outros produtos, né? Ouro, prata, em que ainda havia em abundância no México. Essa burguesia nacional, ela é produtora de bens para o abastecimento dos mercados internos. E não encontra o espaço no Estado porfirista, sobretudo porque ele é dominado por uma burocracia chamada de científicos, que são intelectuais positivistas que fazem parte ali da camarilha do Porfírio Dias. Tanto é que quem desencadeia a Revolução Mexicana é um empresário mexicano, né? Que ele vai desencadear a Revolução e saem dali as lutas sociais e elas perdem o controle. E são esses segmentos da burguesia nacional mexicana que capturam o poder. E, sobretudo, oriundos dos estados de fronteira. O estado de Coahuila, de onde veio o Venustiano Carranza, e o estado de Sonora, de onde veio o Álvaro Obregón, que vai ser o presidente que vai encerrar o processo da Revolução Mexicana. E por que eu estou falando desse cara? Porque o Álvaro Obregón, ele vai chamar um intelectual mexicano chamado José Vasconcelos, para ser não só o reitor da Universidade Nacional do México, mas o secretário de Educação Pública. E vai ser o José Vasconcelos que vai ser o mecenas, né, o patrocinador da arquitetura, que recupera a arquitetura colonial do século XVIII, né, e você mencionou o Castelo de Chapultepec, e inclusive os muralistas. Então é interessante a gente chamar atenção para quem nos assiste e tem um fascínio por esse assunto, para não levar a Revolução Mexicana dentro de uma leitura banal. Ela é muito complexa. E, inclusive, a Revolução Mexicana ela reverte um outro aspecto na história do México, que é o declínio da influência do capital estrangeiro anglo-francês e uma maior influência do capital estadunidense na política mexicana. Então, esse artigo me ajudou bastante a compreender o que foi a complexidade da Revolução e o quanto ela foi uma revolução em que quem triunfa, principalmente, são os segmentos de uma burguesia nacional oriunda de estados de fronteira que produzem bens para o mercado interno. E por que isso me fascinou? Porque, como eu te disse, o que me fez mergulhar na América Latina foi a busca pelas semelhanças. E, nesse sentido, a Revolução Mexicana ela lembraria o que foi a Revolução de 30 no Brasil. E o Vargas, ele seria talvez o nosso Álvaro Obregón, ou seja, o sujeito que vem de um estado de fronteira, que produz bens para o mercado interno e se torna o homem forte que vai comandar um estado que vai tentar, ao mesmo tempo, fazer uma revolução, mas uma revolução dentro da ordem, né? Faz sentido.
Faz sentido. Nunca tinha pensado por esse lado. Talvez funcione. Mas enfim, a gente falou de México, você está me fazendo provocações, eu vou fazer mais uma. E acho que... Vamos lá. Quanto tempo será que a gente já está aí, hein? Quanto? Falta 9 minutos? Porque tem que ser só 1 hora, né? Pra gente... Não tem importância, é um pretexto para a gente fazer uma outra live numa outra ocasião. Ou então, Marcão, a gente criar um curso de História da América, gravar as nossas aulas e colocar no YouTube. É ou não é? Tá fechado por mim, cara. Vamos lá. E boatos de que no PA2 terá América Latina, né? Há boatos. Não sei se você confirma esses boatos aí, mas eu ouvi falar aí, alguém me falou que vai ter América Latina. Sim. Então vamos só considerações finais aí. Eu ia perguntar sobre Cuba, mas essa fica para a próxima oportunidade. A gente falou demais, né, cara? E legal que a gente não falou nada que a gente planejou, né? Exatamente, não falamos nada do que planejamos. Eu tinha pensado em falar do Mariátegui, ia falar, então, não sei de mais e eu quero ouvir, então, já que nós temos 9 minutos, ou agora 8, que tal 8 minutos de Marcão falando do Mariátegui? Estou ansioso. 8 minutos de Mariátegui. Não, acho que não dá. Não vou gastar todos os 8 minutos finais, tem que falar também. Pô. Vou gastar só 4. Não, mas assim, Mariátegui é um dos caras muito mais interessantes dessa virada latino-americana aí que você colocou, porque eu vejo alguns rescaldos nele disso que o José Martí está fazendo. Não ideologicamente, lógico, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no sentido da busca por essa autoctonia, por essa dimensão específica dessa América Latina. E eu acho que o Mariátegui é um cara que tem uma sensibilidade muito genial, em alguns sentidos. Genial no sentido de que ele percebe que a América, que o Peru especificamente, ele vive muitos tempos ao mesmo tempo. Isso é o que mais me fascina no Mariátegui, é isso. O cara sacar as múltiplas temporalidades que existem num país só. Isso muito antes do Kozelek pensar qualquer coisa nesse sentido. Kozelek era um menino e o Mariátegui já estava escrevendo essas paradas, né? Sim. Porque ele percebe, bom, nós temos uma história incaica que sobrevive, que ela não morreu. Nós temos uma história colonial que também sobrevive. E junto disso, nós temos uma história republicana independente que também está aí. Então, a modernização peruana, de certa maneira, nunca eliminou esses traços da história peruana. E a grande sacada dele ele não é um indigenista, no sentido de que ele está... Ou ele também não é um romântico, no sentido de que ele está pensando um retorno ao passado, um retorno ao incaico, um retorno ao Império Inca. Ele não está pensando isso. Mas ele não fala de um socialismo indo-americano? Sim, mas daquilo que está vivo ainda dentro do Peru. Não é a recuperação daquilo que está morto, mas é a potencialização daquilo que está vivo. E não só a potencialização daquilo que está vivo, mas isso também não significa a eliminação de um outro padrão de modernidade. Porque Mariátegui não é um cara que está pensando na recusa do moderno. Ele vê as vantagens do moderno. Então, a sacada que ele está tendo é como articular essas dimensões todas dentro dessa modernidade peruana. De como que eu vou articular o incaico, ao colonial, ao moderno, ao americano. E o projeto de socialismo dele é isso, é um desenvolvimento histórico do Peru numa direção nesse sentido, de misturar essas perspectivas todas, esses tempos todos, dentro da história peruana. Então, eu acho que é muito pouco dizer que o Mariátegui é o cara que está pensando no socialismo indígena. É pouco. O Mariátegui é muito mais do que isso. E aí a dica é, lógico, o trabalho mais importante do Mariátegui, que são os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, né? E é legal, já voltando a falar do livro do Zorrilla, que esse cara que ele estuda, o Alberto Flores Galindo, o Zorrilla diz, olha, esse Alberto Flores Galindo, ele escreveu um livro que chama Buscando um Inca, que não é para buscar um Inca, o título é só falando, olha, o Peru vive buscando um Inca, mas para de fazer isso que vai dar errado. E aí ele fala, olha, esse livro do Flores Galindo é o 8º ensaio do Mariátegui. Então, o Mariátegui tem uma ressonância grande dentro da história do Peru que muita gente não entendeu. Não, o Galindo tem um livro de 1980 chamado A Agonia de Mariátegui. Justo. Então, ele é um sujeito que vai não só se alimentar do Mariátegui,
mas também do Manuel González Prada, um intelectual peruano lá do século XIX, que praticamente inaugura o radicalismo de esquerda na política peruana ou na intelectualidade peruana. E nesse sentido... Inclusive eu escrevi um texto, publiquei um artigo com esse título. A Agonia Peruana, de Mariátegui e Flores Galindo. Exatamente para perceber a temporalidade dessa agonia, de como que ela transpassa a história do Peru no século XX. Então, muito legal você ter lembrado desse título aí. Muito bom. E, por exemplo, eu sou muito ligado ao Darcy Ribeiro, porque o Darcy Ribeiro também era um marxista e tentou aclimatar o marxismo para a América Latina, principalmente através de uma antropologia dialética, fazendo uma tipologia das populações latino-americanas. E ele é um sujeito que consegue misturar muito da tradição latino-americana, porque ele também é um utopista. E aqui talvez a gente já esteja caminhando para o final, só que o interessante, e aqui eu encerraria e provocando aquilo que eu vou tratar do Darcy, talvez seja o que eu venha falar no PA2, pode ser que sim também, né? O Darcy ele tem uma outra leitura de utopia. A utopia dele sobre a América Latina não é uma utopia necessariamente futura, mas ele é um sujeito que sonha com a utopia daquilo que a América poderia ter sido e não foi. Então é muito bonita essa leitura utópica dele. A América que poderia ter sido, mas não foi. Portanto, ele é uma utopia que está enraizada na realidade, no sentido de que não é uma potencialidade abstrata. Havia uma potencialidade concreta que não se efetivou por uma série de fatores. Então o Darcy Ribeiro ele tem saudade e ele anseia por aquele potencial concreto que lamentavelmente não se realizou. Como diria Neymar, saudades daquilo que a gente não viveu. Para encerrar a nossa discussão. Para encerrar... Mas, enfim, existe um termo para isso, inclusive, que chama ucronia. Tem a utopia e a ucronia, que é o e se. E se tal coisa tivesse acontecido. Mas é isso então, né, meu caro? Marcão, muito obrigado. Aí. Eu que agradeço, cara. Foi um papo maravilhoso. Se não fosse essa limitação de 1 hora aí, a gente ia ficar, sei lá, até amanhã a gente ia embora sobre isso daí. Não, obrigado, meu amigo. Até Galera, uma próxima. Muito obrigado. A gente não conseguiu responder perguntas porque a gente fala demais e porque a gente não sabe olhar direito ainda. A gente é meio tio. Só da gente ter conseguido fazer a live inteira só com um problema técnico já foi maravilhoso, né? E continue acompanhando o PA, sigam a gente, sigam o Marcelo, me sigam, siga todo mundo do PA. E vamos continuando aí. Daqui 15 dias a gente já tem outra live. Eu não me lembro de quem é. Você lembra, Marcelo? Daqui a 15 dias uma live, não sei, não lembro de quem é. Eu também não lembro, mas acompanhe aí que vocês vão descobrir. Fiquem ligados. Gente, muito obrigado, valeu demais. Vamos abrir uma caixinha de pergunta, Marcelo, para a gente responder o que a gente não respondeu aqui. Bora. Beleza? Beleza. A gente vai respondendo. Você responde, eu respondo a mesma pergunta e vamos embora. Belezinha? Um abraço, Marcão. Então é isso, gente. Valeu demais. Até. Muito obrigado. Valeu a todos. Abraços. Até mais, gente. Brigadão. Tchau, tchau.